Vamos falar um pouquinho hoje sobre coberturas. Bom, as coberturas são aqueles anteparos que têm a finalidade principal de proteger uma edificação das intempéries. Além disso, também a cobertura vai contribuir esteticamente para o nosso projeto arquitetônico. E aí a gente atualmente podemos utilizar, inclusive na cobertura, além dos materiais diversificados, também a questão de cores. Com isso, também a cobertura, além de proteger a edificação, ela também proporciona um conforto térmico ao interior do edifício. Dentre as principais características de uma boa cobertura, é essencial que essa minha cobertura apresente impermeabilidade, estanqueidade, que é não deixar que a água passe por esse material, né, e atinja a residência, resistência a esforços mecânicos, inalterabilidade tanto da forma, quanto da dimensão, quanto da cor. A questão da cor, ela pode, ao longo do tempo, acabar perdendo a cor inicial. O meu material precisa também ter uma secagem mais rápida e uma facilidade de manutenção. Nós temos vários tipos de materiais de cobertura. Temos como materiais de cobertura as pedras, madeira, cerâmica, material de alumínio, né, de metal, a própria telha, né, de fibrocimento. Aqui nós temos alguns exemplos dos materiais que podem ser utilizados. E para cada um desses tipos de materiais, nós teremos inclinações diferentes. Então, para cada tipo de telha, mesmo que seja uma telha cerâmica, para cada tipo de telha cerâmica, nós teremos uma inclinação característica dessa telha. E aí nós temos uma inclinação máxima que essa telha pode atingir. Se o material também for alterado, essa inclinação também vai ser alterada de acordo com o tipo de material. Bom, não podemos esquecer que para as coberturas serem estabelecidas no nosso edifício, é necessário também uma estrutura para segurar essa minha cobertura, né? Então, nós temos telhas mais leves, que requerem uma estrutura que possa segurar essa estrutura mais leve. Então, por exemplo, geralmente a gente utiliza para telhas metálicas uma estrutura metálica de suporte. Então, a minha estrutura de cobertura vai ser uma estrutura metálica, como a gente tem aqui, ó, nessa imagem. Para estruturas para telhas cerâmicas, geralmente a gente utiliza estrutura de madeira, porque ela tem uma resistência maior para suportar o peso próprio do meu material. Temos ainda algumas telhas translúcidas, transparentes, que são as telhas de vidro, as telhas de policarbonato, os polímeros também que são utilizados nas telhas. E para cada uma desse tipo de telha, nós temos também a possibilidade da introdução de cores e da introdução de materiais que reduzem a transmissibilidade do calor, a condutibilidade térmica, e também possam filtrar os raios UV. Então, as principais características de alguns tipos de cobertura em que a gente tem as telhas cerâmicas, né, que é a grande variedade de forma, que é uma das telhas mais antigas que a gente tem. Então, nós temos telha colonial, telha francesa, telha plan. Ela pode ser separada, capa do canal, que é esse aqui, separado. Esse aqui, separado. Ou ela pode ser unificada, né, capa e canal juntas. E aí, para cada uma dessas telhas, a gente vai ter um consumo de telha por metro quadrado. Então, se nós temos uma telha que eu só tenho capa e canal separado, cada uma, para esse tipo de material, nós vamos precisar de 24 telhas para 1 metro quadrado. Já essa daqui que nós temos capa junto com canal, nós precisamos de 16 telhas por metro quadrado, porque ela já vem unificada os dois elementos. Aqui, né, nossas telhas portuguesa, a telha colonial, que é a mais antiga que a gente tem, a telha francesa, que ela é uma telha mais plana, e a telha americana. Essas telhas também podem ser vitrificadas, que elas recebem uma camada de esmaltação. Isso contribui para a resistência à umidade, e para manter também a cor da minha telha.
como a gente já falou um pouquinho, né? Então, para cada tipo de telha tem uma estrutura de suporte. Então, é a minha estrutura de telhado. Nós temos alguns elementos principais, que é a minha linha, aqui meu pontalete. Nós temos alguns elementos, né? As minhas terças e meu pendural, né? E aí, esses meus elementos são os elementos principais da minha estrutura de madeira de uma telha cerâmica. Logo, esses elementos precisam ser construídos com um material que tenha maior resistência, ou seja, uma madeira que tenha maior resistência. Como as demais estruturas, que são as minhas ripas, né? As minhas ripas e as minhas terças, elas têm uma resistência menor, porque elas estão nesse momento para fixar a estrutura, para fixar a telha na minha estrutura. É utilizado para esse tipo de estrutura de telhado madeiras que têm uma resistência um pouco menor, porque na verdade ela não tem a função de suporte como seu principal elemento, ela tem uma função de fixação da telha na minha estrutura do telhado. Quem vai dar a resistência maior dessa minha estrutura é justamente a minha tesoura, que é essa composição da linha, do pontalete, dos meus tirantes, do pendural. Então, esses elementos aqui precisam de uma resistência maior, logo de uma madeira que tenha uma qualidade melhor, então madeira de primeira qualidade. Então, nós temos as ripas, que são peças de madeiras colocadas na horizontal, vão ser pregadas nos caibros. Os meus caibros são peças de madeiras dispostas na inclinação da cobertura, e elas vão atuar, né, justamente como suporte para as ripas, e elas vão estar apoiadas nas terças. E as terças são peças de madeiras colocadas horizontalmente, apoiadas sobre as tesouras. E a minha tesoura é justamente aquele elemento principal que vai dar maior resistência para a minha estrutura. Dentro da minha tesoura, né, nós temos o frechal, que é a viga de madeira principal, a terça de cumieira, que é que fica lá na parte de cima, onde ela vai ser o nosso ponto mais alto do telhado, e o pontalete, que é aquele elemento vertical que liga a minha cumieira à minha linha. Então, esse aqui é meu elemento, é minha tesoura completa, com todos os elementos que a gente acabou de falar. Aqui nós temos as nossas ripas, que são presas, né, nos nossos caibros, e essa estrutura vai ser presa, vai ser fixada na minha terça, que vai descarregar na minha tesoura. Mais uma vez, os elementos, né, apresentados. E aí, cada um tem uma dimensão característica, tanto para resistência quanto para o tipo de madeira que a gente tem. Que é a montagem da nossa estrutura de cobertura. Aqui estão os pontaletes da minha estrutura. Aqui, né, é a minha cumieira, que é o ponto mais alto. Então, é essa minha cumieira com o ponto mais baixo que vai dar a inclinação do meu telhado. E esse ponto mais alto está relacionado com a altura do telhado e vai estar relacionado também com o tipo de telha que eu vou utilizar. Geralmente as minhas terças, elas apresentam uma dimensão de 6 por 12 e a gente coloca essas terças em vãos de 2,5 a 3,5 metros. Já os caibros, eles apresentam uma dimensão de 5 por 7 ou 6 por 8 e aí a gente vai colocar os caibros, né, espaçados nas minhas terças de 5 a 6, os caibros até 2 metros. Nós temos aqui as ripas, que são colocadas com as seções de 1 por 5, aqui. E aí nós temos aqui o espaçamento entre os caibros, que é esse aqui pra cá, nós temos 50 centímetros entre esse caibro e esse outro. E aqui as minhas ripas, espaçamento de 35 centímetros entre elas. E aí o ângulo de inclinação, como a gente já falou, está relacionado justamente com o tipo de telha que eu tenho. Então, esse ângulo de inclinação é dado, né, nessa minha linha, quando ela encontra com a minha perna. Então, esse é o meu ângulo de inclinação característico da minha estrutura de cobertura, que vai estar relacionado com o tipo de telha.
Essas conexões, elas podem ocorrer através de pregos, quando a gente está falando de estrutura de madeira, e também através de pregos com entalhe. Quando a gente está falando de uma estrutura metálica, geralmente elas são soldadas e parafusadas. Então, aqui é o processo construtivo de uma estrutura de telhado que ainda vai receber todas as nossas telhas, nossa cobertura final. E a gente tem uma linha aqui que é para garantir o espaçamento, né, entre uma estrutura e outra. Então, a gente coloca a fixação de uma linha entre esses elementos para que a gente possa manter esse espaçamento igual ou constante. Aqui é um encaixe, né, de entalhe entre as peças que está sendo utilizado o prego para fixar, além disso, o entalhe ou o corte 45 graus nas minhas peças. Os entalhes mais antigos. E aí, né, como a gente tem uma estrutura de madeira, as principais recomendações, né, para evitar fissuras na minha madeira, deve-se pregar na seguinte maneira esses meus elementos estruturais. No final de uma ripa, no caibro, não alinhar os pregos. Achatar um pouco a extremidade do prego, furar a madeira e depois introduzir o prego. Esse processo de a gente realizar a fixação dos pregos, de você furar a madeira antes de introduzir o prego, é porque às vezes a gente tem uma madeira mais dura, para a gente evitar, né, o desperdício de material, principalmente do prego. Na hora que a gente tentar cravar ele vai começar a quebrar, ou seja, a dobrar. Então, primeiro a gente faz um furo, e aí depois a gente introduz o prego. Então, a gente faz um furo com um preguinho menor, e aí a gente crava o prego maior. Primeiro, né, a gente vai pregar as madeiras mais finas nas mais grossas. E aí nós temos os nossos condutores. Além da minha estrutura de suporte para a minha telha, essa minha estrutura de cobertura também vai ser um elemento de fixação dos meus elementos condutores. E aí, esses elementos condutores são justamente nossas calhas. Temos também nossos rufos, nossa estrutura de cumieira, que utilizam também elementos de fixação dessa estrutura na própria estrutura de cobertura. Então, aqui nós temos uma calha, né, que já tem uma moldura, e a gente vai fixar essa calha aqui no nosso elemento da estrutura de cobertura. E aqui nesse caso, esse aqui seria como se tivesse um beiral, e aí a gente tem a calha aqui na ponta do beiral. E aqui nós temos, né, um caimento de uma água aqui, da outra água aqui do telhado, e entre elas a nossa calha, que está sendo fixada nas minhas duas estruturas dos telhados. Então, ó, esse aqui representa o segundo, com duas caídas, né, com duas águas. Tem uma água aqui, a outra água aqui, caindo nessa minha calha. E aqui eu tenho a minha calha que está coletando a estrutura a água que cai do beiral. A fixação, né, dessa minha calha na minha estrutura. Todo o processo de fixação na minha estrutura. E posteriormente a gente introduz a nossa calha, nosso elemento. Nesse primeiro momento a gente está fixando a estrutura que vai suportar a calha. Depois a gente encaixa a calha nesse nosso elemento estrutural. Aqui é a fixação do elemento de condução. É importante a gente lembrar, né, que essa calha ela precisa apresentar um ralo e uma declividade para que essa água, ao cair na calha, ela seja conduzida, né, aos nossos pontos de queda, nossos tubos de queda. E é importante também a gente dimensionar essa calha de acordo com a quantidade de água, nosso tamanho de telhado que nós vamos obter. Então, a gente tem um telhado, e para esse telhado, com essa área, a gente vai ter uma calha que tem que ter a capacidade de suporte desta minha água toda nela, no momento da chuva. E aí, nesse tubo de queda, nós temos também um ralo, né, para evitar que desça folha, que desça outros materiais e acabe entupindo nesse nosso tubo de queda. Para isso, nós precisamos limpar essa nossa calha para evitar dar essa manutenção na nossa calha, para evitar esses problemas. O beiral, que é um elemento que se estende além da nossa cobertura do nosso telhado, então ele vai se estender como se fosse uma extensão do nosso telhado. Geralmente, né,
em torno de 80 centímetros a 1 metro. Então, aqui nós temos alguns exemplos de beirais. E aí, como elemento de cobertura, nós também temos a platibanda. A platibanda são peças executadas de alvenaria, que ela vai esconder o nosso telhado. Então, geralmente, a altura da nossa platibanda, ela é igual ou um pouquinho maior do que a altura total do telhado, para evitar que esse nosso material seja visível, para que essa nossa cobertura seja visível. Aqui é uma platibanda que vai estar sendo impermeabilizada. E aí nós vamos para o segundo tipo de cobertura. O tipo de cobertura anterior era a telha cerâmica com estrutura de madeira. Agora nós vamos falar sobre as telhas de fibrocimento, que também são muito utilizadas nas residências, pelo fato de elas terem um valor inferior às telhas cerâmicas e também por elas apresentarem dimensões maiores. Quanto à qualidade térmica das telhas cerâmicas, das telhas de fibrocimento, elas têm um desempenho bem abaixo do que as telhas cerâmicas, por exemplo, e elas não têm um bom conforto térmico. Nós temos como vantagem da telha de fibrocimento a questão da inclinação, que ela pode ser bem baixa a inclinação, obtendo então uma altura de telhado menor do que a das telhas cerâmicas. Temos ainda as telhas metálicas, que elas têm o inconveniente de também passar o calor através dela, ou seja, tem um baixo conforto térmico, mas nós temos alguns tipos de telhas metálicas que utilizam um material isolante entre as placas, né, da minha telha cerâmica, da minha telha metálica. Então nós temos, né, uma telha metálica, o isolante térmico e acústico, e embaixo a outra parte, né, dessa minha placa de telha metálica. Então é como se fosse um sanduíche, que a gente também chama ela de telha termoacústica ou telha tipo sanduíche, conhecida como isotelha também por alguns fabricantes. Ela tem a vantagem de que ela tem uma inclinação menor, elas apresentam grandes dimensões e isso representa uma economia para edificação. Dentro das vantagens da telha metálica, justamente a forma que a gente pode obter a partir desse material. Mesmo com isolamento termoacústico, nós apresentamos algumas telhas metálicas que apresentam essa possibilidade dela ser ondulada ou, na verdade, de ela ter algumas inclinações diferentes da telha cerâmica. Aqui são alguns exemplos de telha metálica que foram utilizados em projetos. Então, nós temos a telha, aqui o isolante térmico acústico, e embaixo a camada final da segunda telha. Então, é como se fosse duas telhas e entre elas um material isolante térmico acústico. Mais uma vez, né, a utilização da telha metálica termoacústica. Aqui também a utilização da telha termoacústica, e ela também tem a possibilidade de você utilizar cor nessa minha estrutura. Essa telha metálica, ela é aparafusada, então tenho essa vantagem, né, de que eu posso trabalhar com peças de grande porte que são levadas até o local e nesse momento a gente apenas faz esse processo de montagem da estrutura. Temos ainda as telhas de concreto, que elas têm aplicação principalmente em obras, geralmente utilização dessa telha em obras públicas. Elas apresentam uma medida padronizada e elas apresentam grandes dimensões. Como problemas que a gente encontra ou desvantagens que a gente encontra nesse tipo de telha é a questão da penetração da água, da impermeabilização e a questão do conforto térmico também. Mas a gente tem um elemento, né, bem conhecido, que é o concreto protendido, que ele te possibilita grandes vãos. Então, a utilização do concreto protendido e essa minha laje já ser representada como sendo uma laje em que ela é a própria cobertura da minha estrutura é uma possibilidade que precisamos levar em consideração
é a impermeabilização desse meu material. Temos ainda os materiais tensionados, e aí quando a gente trabalha com materiais tensionados ou membranas, geralmente a gente trabalha com estrutura metálica, cabos e a própria membrana do nosso material. Ela dá uma possibilidade de você apresentar nas diferentes formas de estrutura, diferentes formas de cobertura. Os materiais tensionados têm um inconveniente, que é justamente a verificação da força do vento que pode ser aplicado a esse meu material. Então, a gente precisa prever a força do vento sendo aplicada no material. Temos ainda o telhado verde, que ele é bastante utilizado pela arquitetura bioclimática, arquitetura ecológica, mas para que esse telhado verde possa atender plenamente a minha estrutura, é necessário que nós tenhamos cuidado com todas as camadas de impermeabilização, porque ele é justamente um elemento vivo que a gente está colocando sobre o nosso edifício, um elemento que necessita de constante manutenção e um elemento que vai exigir que a gente molhe, ou seja, que a gente utilize água nessa minha estrutura. Então, sobre a minha laje, eu vou ter, na verdade, um jardim no meu telhado, para que eu possa manter esse meu elemento estanque, ou seja, que a água fique apenas no meu telhado verde e não passe para a minha laje e para dentro do meu edifício. É necessário que todas as camadas de impermeabilização estejam corretamente executadas, bem como a manutenção desse nosso elemento. Então, nós temos as várias camadas, a camada da vegetação, o substrato dessa minha vegetação, na captação, os tubos de captação de água da chuva, os drenos, e nós temos alguns materiais, né, isolantes, para até ser utilizado, por exemplo, a manta geotêxtil, e aí as camadas drenantes, posteriormente a manta de impermeabilização e a nossa laje. Então são várias camadas, e isso também contribui para ter um peso maior na minha estrutura da minha laje. Então é importante não só verificar a manutenção, mas verificar a carga, a sobrecarga que nós estamos colocando nessa laje. Aqui está um detalhe, uma estrutura de telhado verde sobre uma estrutura de cobertura. E aí nós temos alguns materiais atuais em que trabalham com módulos de irrigação, de auto-irrigação. Então, na verdade, é como se eu tivesse vários vasinhos de planta sobre essa minha estrutura, fazendo com que eu possa ter uma manutenção mais rápida ou até a substituição de algum desses módulos. Que nesse caso, você vai instalar esse módulo na cobertura. Então, se eu precisar da manutenção, posso retirar esse módulo e dar a manutenção e novamente colocar esse módulo na minha cobertura. Além desses tipos de cobertura, nós temos alguns sistemas de iluminação que trabalham com a nossa cobertura, são chamados de sistema de iluminação zenital. A vantagem do sistema de iluminação zenital é justamente contribuir para a iluminação natural. A ventilação também pode ser propiciada através desse tipo de iluminação. E aí, para esse tipo de iluminação, geralmente é utilizado vidro, material acrílico, policarbonato, como materiais que vão contribuir para essa transparência ou, né, para essa nossa translucidez. Então, qual é a principal utilização dessa minha estrutura? Aproveitar a iluminação natural, solar, garantir melhor condições de conforto térmico e reduzir o consumo de recursos naturais e energéticos. É um dos princípios do sistema de estruturas bioclimáticas, né? Aproveitamento de iluminação natural e a utilização de ventilação natural. E aí, entre os meus sistemas de iluminação zenital, nós temos as cúpulas e as clarabóias. Nós temos também as clarabóias tubulares, que são iluminações direcionadas. O shed, que nos propicia tanto a ventilação quanto a iluminação. O lanternim, também, que propicia a ventilação e a iluminação. O lanternim era muito utilizado em estruturas industriais. E o átrio, que vai me possibilitar a iluminação direta. Então, as clarabóias, que vão ser aberturas horizontais, estrategicamente posicionadas, né, na nossa cobertura.
elas permitem a iluminação direta. Então, ela deve ser utilizada com cuidado para a gente não utilizar esse tipo de iluminação em áreas de permanência, porque isso pode causar um calor excessivo, né, uma carga térmica na minha edificação, aumentando a temperatura interna. Então, geralmente a gente utiliza clarabóia em locais de circulação, escadas, circulação, em alguns casos em banheiros. Aqui alguns exemplos de clarabóia em locais de passagem, aqui na escada e aqui numa estação de passagem. Então, nós temos aqui a nossa clarabóia. Nós temos ainda os lanternins, que são as aberturas que vão se sobressair, então elas ultrapassam a nossa cobertura principal, criando esse espaço entre a cobertura principal e o elemento zenital, de iluminação zenital, possibilitando, então, nessa lateral, a utilização de ventilação natural e iluminação natural. Nem sempre essa lateral é utilizada como ventilação, mas se ela for utilizada como ventilação, ela vai ser justamente um elemento a mais que contribui para a redução de consumo de energia. Então, quando nós temos o material, né, nosso calor, ele entra e aí ele vai subir, justamente vai ser considerado como efeito chaminé. Então, nós temos aqui a saída do ar quente, fazendo com que nós tenhamos uma circulação de ar melhor. Aqui é um exemplo de iluminação zenital aqui nessas laterais. Então, também chamado de lanternin. Então, nosso lanternin aqui nas laterais. Aqui é uma tesoura com lanternin. Nós temos também o átrio, que são como clarabóias, só que eles possuem aberturas posicionadas diretamente sobre a minha cobertura. Então, a minha clarabóia, geralmente, ela acompanha a mesma inclinação da minha estrutura de cobertura, e o átrio não, ele sobrepõe a minha estrutura de cobertura. Contudo, né, eu tenho diferentes casos desses meus átrios, mas geralmente eles são elementos centrais. Como eles provocam uma carga térmica também muito grande, geralmente a gente utiliza esse tipo de iluminação pela cobertura para grandes estruturas. Então, nós utilizamos bastante em prédios comerciais, shoppings, nós precisamos de uma iluminação grande e geralmente utilizado em áreas também de passagem. Aqui alguns exemplos, aqui nós temos um jardim de inverno, onde foi utilizado um átrio como iluminação zenital. E nós temos aqui também um exemplo, né, de shopping, em que nós temos uma área central com a utilização do átrio. Temos também os sheds. Bom, os sheds permitem que nós possamos utilizar não só a iluminação, mas também a ventilação. O shed não é uma iluminação direta, isso facilita, porque ele pode ser implantado não só nas áreas de circulação, mas também nas áreas de permanência. Ele possibilita a ventilação e possibilita a iluminação. Como exemplo, né, o SARA, proposto por Lelé, em que ele trabalha justamente com a utilização de sheds para melhorar o conforto térmico e conforto de iluminação, fazendo com que ocorra uma renovação de ar na arquitetura hospitalar. Então, os sheds aqui nessa lateral e o shed aqui, eu tenho ventilação e iluminação lateral. É importante que a gente tome cuidado quando a gente for implantar os sheds, qualquer um desses nossos equipamentos em que nós tenhamos a presença da ventilação, no nosso sistema em que nós temos a captação, né, de ventos. Então, ele precisa ser posicionado para melhor localização de vento, tomar cuidado com a questão das fortes chuvas, para não penetrar a chuva a partir desse nosso elemento. Aqui alguns exemplos, né, aqui o metrô de Salvador, que utiliza sheds como sua cobertura, em que na lateral é permitida a iluminação, e em alguns locais eu tenho também iluminação e ventilação. Então, eu entro, né, com a minha com o meu ar, e ele sai pela essa parte mais alta.